Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Crisótomo e estou glorificando a Deus por participar dos 50 anos da festividade do Círculo de Oração dos Homens aqui em Santa Isabel do Pará, os Gideões de Deus. Quero parabenizar o pastor Nildson Farias, pastor presidente da igreja, por esse apoio que ele tem dado para esse grupo dos irmãos, e que Deus possa abençoar ricamente o pastor Valino, que é o líder desse grupo, e também o irmão Alan Queiroz e os demais irmãos da diretoria. E nós temos um grupão de irmãos, é maravilhoso ver esse grupo de irmãos empenhados na oração. Esse trabalho, quando começou no ano de entre 1971 e 1972, o pastor João Queiroz Pinheiro criou um grupo chamado Círculo de Oração dos Irmãos. E eu tenho aqui alguns nomes, por exemplo, a diretoria era os dirigentes. O primeiro dirigente era o irmão Odilon Moreno e o segundo dirigente era o irmão Sebastião Rodrigues. E tinha outros irmãos que participavam também. Eu tenho aqui, por exemplo, o irmão Raimundo Almeida, Domingos Monteiro, Raimundo Silva Santos, Nelson Gonçalves, Francisco Jacinto da Rocha, João Batista de Moura e o irmão Almerindo. Esses irmãos, então, eles mantiveram esse trabalho de oração até 1975. Em 1975 foi feita uma reformulação e o pastor Queiroz colocou a minha pessoa, juntamente com o irmão Oswaldo de Souza, como líderes desse grupo. E aí nós tínhamos um grupo bem maior. Eu tenho aqui, por sinal, alguns irmãos, já em 1975, e deixa me ver aqui. Esse grupo, então, a partir de 1975, recebeu o nome de Círculo de Oração Vasos de Bênçãos. E aí nós temos esses irmãos que já participavam anteriormente, continuaram participando, e aí ficou do seguinte modo: José Crisótomo Neto, primeiro dirigente, Oswaldo Cruz de Souza, segundo dirigente, Odilon Moreno, Sebastião Rodrigues, Raimundo Almeida, Domingos Monteiro, Raimundo Silva Santos, Nelson Gonçalves, Francisco Jacinto da Rocha, João Batista de Moura, Almerindo, Pedro Salustiano, Raimundo Mariano da Silva, José Pereira dos Santos, o irmão Garapa, Antônio Rosa dos Santos, Ricardo Vieira Prestes, Antônio Azevedo de Souza, Severino Alves, Paulo Valentim, Paulo Estumano de Moraes, Benedito Jacinto da Rocha, o nosso pastor Bené, Epaminondas José de Souza, Elias Pereira, o Pereirinha, José Roberto Calandrini, Raimundo Pedrosa e tantos outros. E aí nós temos esse grupo. Ele veio comigo na liderança praticamente até os anos de 81, 82, aí foi quando entrou o irmão Domingos Monteiro. Aí quando o irmão Domingos entrou na liderança, aí eu continuei participando. Aí depois disso foi entrando outros irmãos, como por exemplo o pastor Enoque, que já participava assim periodicamente, mas a partir daí ele entrou de vez no Círculo de Oração. Aí foi quando entrou também o Nelson Barbosa. Aí eu tenho aqui, por exemplo, o Roque Hudson, entrou também o presbítero Abidias, e aí foi entrando pessoas. Então, eu glorifico a Deus por fazer parte dessa história. Peguei de 75 e praticamente acompanhei por uma porção de tempo, e eu fico feliz de poder estar aqui e ainda relembrar alguma coisa dessa história tão bonita e tão necessária e tão edificadora, que é justamente o trabalho dos irmãos. Então, meus parabéns, mais uma vez, aos Gideões de Deus.
Que Deus abençoe ricamente a todos. E não deixe de ser um convite, uma oportunidade para que muitos outros irmãos mais ingressem nesse trabalho. O trabalho de oração é que justamente mantém todo o trabalho da igreja. Que Deus abençoe a todos.